Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Vamos aqui, eu espero que sim, né? Então, vamos aqui para a nossa primeira aulinha de Geografia do livro 3, certo? Capítulo 11, essa é a nossa aula de número 12. E como tema do nosso capítulo 11, nós temos de onde vem a energia. E aí, de onde vem a energia? Energia em movimento. Para realizar atividades como andar, correr e pular, os seres humanos precisam de energia. Nós também precisamos de energia, né? Senão a gente não consegue se movimentar, a gente não consegue nem sair do lugar. Mas de onde será que vem a nossa energia? O que é que nos dá essa energia para nos movimentarmos? Nossa energia é obtida de onde? Através da ingestão de alimentos. Então, nossa energia, ela vem dos alimentos que consumimos. Mas a energia necessária para que as máquinas de uma fábrica funcionem ou para que um automóvel ande pela cidade vem de outras fontes, ou seja, esses aparelhos, eles funcionam com outro tipo de alimento, né? Conheça mais sobre o assunto neste capítulo. Então, abram aí o livro de vocês, páginas 108 e 109, e nós vamos dar início ao assunto de onde vem a energia. Passando aí lá para a página 110, tem assim, energia, para que te quero? Ao longo dos anos, o desenvolvimento da tecnologia melhorou a vida das pessoas. Isso é verdade, né? Melhorou muito. O avanço da tecnologia vem melhorando e facilitando a nossa vida. Basta pensar, por exemplo, nos meios de comunicação, nos aparelhos eletrônicos ou nos meios de transporte, cada vez mais desenvolvidos e eficientes. Mas nada disso seria possível se o ser humano não tivesse descoberto formas de utilizar energia. De que adiantaria um ventilador se ele não funcionasse, não tivesse energia para fazer ele girar sua hélice? De que adiantaria um celular se não tivesse energia para recarregar sua bateria? Isso é que a bateria, a gente sabe que ela retém a energia necessária, né? Mas aí ela precisa de energia para se recarregar. Então, se não fossem essas formas de utilizar energia, nada disso dos nossos aparelhos eletrônicos funcionariam, não é verdade? A energia ela está relacionada com transformação, isto é, com tudo que produz ou pode produzir alteração no estado original dos elementos, como por exemplo, é alteração. A energia é você alterar o funcionamento das coisas. Os vegetais, eles usam a energia do sol para transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em alimento, que isso é o que vocês conhecem como a fotossíntese. Ou seja, os vegetais, eles transformam energia do sol, gás carbônico, água e sais minerais em alimento, através da fotossíntese. A lâmpada ela transforma a energia elétrica em energia luminosa. E o ventilador, ele transforma a energia elétrica para movimentar a hélice, né? Ou seja, precisa da energia elétrica para fazer o movimento de suas hélices. Fontes de energia. Nós vamos conhecer alguns tipos de fontes de energia. Nós sabemos que existem dois tipos de fontes de energias, que são quem? As fontes renováveis e as não renováveis, ou seja, as que não se renovam. Página 110 ainda, viu? As fontes não renováveis são aquelas que o ser humano consome em um período menor do que o tempo que a natureza leva para formá-las. Ou seja, a velocidade que o ser humano retira da natureza essas fontes é bem maior do que o tempo que ela precisa para colocar a fonte de volta na natureza. Um exemplo é o petróleo, que demora milhões, vocês têm noção que são milhões de anos para ser formado? E olha a velocidade que hoje em dia ele está sendo extraído, não é verdade? A partir da decomposição de matéria orgânica, ou seja, o petróleo é formado a partir do soterramento de material orgânico e quando ele é soterrado ele começa a se decompor. Depois da decomposição é que começa a formar o petróleo. Então, isso demora milhões de anos, só que o ser humano ele retira numa velocidade muito maior. Por isso que o petróleo ele é considerado uma fonte não renovável, porque ele demora muito tempo para se renovar, não dentro do tempo dele se recompor. E o que seriam as fontes renováveis? Lá na página 111.
Olha só, as fontes renováveis são aquelas que se recuperam ou são recolocadas na natureza em uma velocidade igual ou maior que a velocidade de consumo do ser humano. E quais são alguns exemplos dessas fontes renováveis? É o quê? A energia solar, que vem do sol, onde o ser humano, né, ele produz essas placas, são placas fotovoltaicas, que retêm os raios solares, ou seja, ele retém o calor do sol e a partir daí ele transforma o calor do sol em energia. Nós temos também outro exemplo que é a energia eólica, que vem da força dos ventos, né? Então, o que é que acontece? O vento ele faz girar essas hélices dos aerogeradores e a partir do movimento dessas hélices é gerado energia elétrica também. Tem a energia das hidrelétricas, que é a que nós utilizamos aqui, que vem da força das águas, né? As águas passam por turbinas que faz girar as turbinas e elas ativam geradores que geram a energia elétrica. Em geral, as fontes renováveis provocam menor impacto ambiental que as fontes não renováveis. E por isso elas também são consideradas fontes de energia limpa, né? Por causar um impacto menor na natureza, por isso que elas são denominadas de energia limpa. Aí agora vocês vão dar uma pausa nesse vídeo, vão fazer a atividade da página 111, ok? Que é o Agora é com você, para vocês fixarem melhor esse conteúdo das fontes de energia e responde a página 111, depois volta comigo, ok? Dando continuidade, nós vamos aqui para a página 112, atividade corrigiremos no Meet. Nós vamos agora conhecer um pouco de exemplos de fontes de energia não renováveis, certo? Olha só, você já viu o que são fontes de energia não renováveis? Para que você compreenda melhor, dividiremos essas fontes de energia em combustíveis fósseis, e dos combustíveis fósseis nós vamos estudar o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, certo? Esses são chamados de combustíveis fósseis, mas são fontes de energia não renováveis. E vamos estudar também a energia nuclear, que tem como mineral o urânio. Aqui nós temos alguns, ó, o carvão mineral, esse é o carvão mineral, viu? É um minério, não confundam com aquele que vocês colocam lá na churrasqueira, que aqueles vocês vão... O da churrasqueira ele é denominado de carvão vegetal, mas nós veremos já já a diferença entre eles. Temos aqui também um exemplo de petróleo e o mineral de urânio, certo? Vamos ver agora os combustíveis fósseis lá na página 112. Vamos estudar os três. Vamos começar primeiro pelo petróleo, ok? Os combustíveis fósseis, eles são formados a partir do soterramento e da decomposição de matéria orgânica, processo que leva milhões de anos para acontecer. Então, todos os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, eles são formados a partir do soterramento. O soterramento é cair uma porção de terra, muita terra, durante muito tempo, e eles vão começar a se decompor e a partir daí forma esse combustível, certo? Um dos combustíveis fósseis mais utilizados atualmente é o petróleo, que é um óleo escuro encontrado no subsolo, que pode ser no subsolo de áreas marítimas ou até da terrestre mesmo. Como o petróleo demora muito tempo para se formar na natureza, ele pode acabar sendo considerado um combustível não renovável, porque a velocidade que ele é retirado é bem maior do que o tempo que ele necessita para se recompor. Nos últimos 200 anos, sua extração cresceu em ritmo acelerado, devido principalmente ao consumo de seus derivados, que é o caso da gasolina e do óleo diesel, que são feitos a partir do petróleo. Esses produtos eles são usados em carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos automotores, né? São os combustíveis desses veículos. Para compreender o processo de extração e distribuição do petróleo e seus derivados, veja o infográfico da próxima página. Nós vamos entender como é que é feito o processo de retirada do petróleo até chegar nos postos de combustíveis. Olha só, o caminho do petróleo. Primeiro, nós temos aqui a plataforma oceânica,
que é onde o petróleo é retirado da área marítima, e aqui é a plataforma terrestre, que é da parte terra, né? Então, nós temos aqui os dois exemplos. Aí, o que é que acontece primeiro com o petróleo? O petróleo é extraído por meio de plataformas existentes tanto na terra quanto nos oceanos. Depois de extraído, o petróleo é levado por meio de navios petroleiros, aqui o exemplo do navio, ou oleodutos. Oleoduto é canal usado para transportar o petróleo, é como se fossem tubos, tubulações, entendeu? E essas tubulações, elas podem ser submarinas ou terrestres. Nós temos aqui o exemplo de oleodutos, já chegando na refinaria, né? Que eles são indo para a refinaria. Depois, lá nas refinarias, o petróleo bruto é transformado em seus derivados, como, por exemplo, os combustíveis, que é o que vocês já conhecem. E, além disso, do petróleo também é fabricado borracha, plásticos, lubrificantes, asfaltos e parafina. São tudo produzido aqui nas refinarias. E, por último, depois de produzido, os combustíveis, no caso do combustível, são levados para distribuidoras, de onde serão encaminhados para os postos de abastecimento. Aí o combustível, depois de pronto, ele chega aqui no posto de abastecimento e vai para os veículos, não é verdade? Então, esse aqui é o caminho que o petróleo faz desde quando ele é retirado lá das plataformas até chegar nos postos de gasolina. Agora vamos estudar esses outros dois combustíveis fósseis, que é o gás natural e o carvão mineral. Página 114, certo? Olha só. Outro combustível fóssil é o gás natural. Ele também é retirado do subsolo, podendo ser encontrado junto com o petróleo. Então, na mesma plataforma lá, você consegue extrair, vocês não, né? O pessoal, ele consegue extrair tanto o petróleo quanto o gás natural. Esse combustível pode ser usado em veículos, o gás natural ele pode ser usado em veículos, ele pode ser usado nas residências, gás de cozinha. Ele pode servir para acender fogões, né, o gás, e aquecer chuveiros. O chuveiro elétrico também pode ser utilizado com o gás, né? Geralmente aqui a gente utiliza a energia elétrica para aquecer o chuveiro, mas tem os aquecedores que são a gás também. E em indústrias e na geração de energia em termoelétricas. O carvão mineral também é um combustível fóssil, né? É uma fonte de energia encontrada em abundância no subsolo e que tem menor custo do que os outros. Ele é mais barato se comparado ao gás natural e ao petróleo. O que faz com que ele seja muito utilizado. Ele é bem mais utilizado, é muito utilizado por ele ter em abundância, certo? Além disso, o carvão mineral queima com facilidade, sendo considerado eficiente e por isso é usado por indústrias que precisam gerar muito calor. As indústrias que precisam gerar muito calor, elas usam o carvão mineral como combustível. E para que elas usam? Elas usam para evaporar grandes quantidades de água e com isso gerar energia elétrica lá nas termoelétricas. A termoelétrica não é produzida, a energia termoelétrica é produzida a partir do vapor de água. Mas para gerar esse vapor é preciso aquecer uma grande quantidade de água. E o combustível utilizado para aquecer essa água é o carvão mineral. E também serve para derreter outros minerais, como o minério de ferro, em siderúrgicas. Quando as siderúrgicas elas precisam derreter minério, né? Precisam derreter o ferro, por exemplo, eles usam o carvão mineral como combustível para acender e fazer o derretimento do minério. Apesar de ser abundante e de baixo custo, o carvão mineral ele é prejudicial ao ambiente. Olha só o prejuízo que o carvão mineral causa no ambiente. Para que o carvão mineral seja extraído, é necessário fazer grandes crateras no solo. Olha os buracos que eles abrem no solo para poder encontrar carvão mineral. Quando queimado, o carvão mineral ele libera partículas e gases que poluem a atmosfera. Olha aqui, uma usina que está utilizando o carvão mineral como fonte de energia e a queima dele libera uma poluição terrível, não é verdade? Aí aqui na página 115 vocês irão ver agora a diferença entre o carvão vegetal e o carvão mineral. O carvão usado na indústria é o mesmo que se usa nas churrasqueiras? Não, né? Não mesmo.
A resposta é não. O carvão vegetal, atualmente usado em fornos ou churrasqueiras, mais conhecidos dos seres humanos desde a pré-história, é considerado uma fonte de energia renovável. O carvão vegetal ele é renovável, porque ele é feito a partir da queima de madeira, né? Para que ele se renove, basta que árvores sejam plantadas para dar origem à madeira que é queimada em fornos específicos. Então, carvão vegetal ele é feito a partir da queima de madeira. Carvão mineral é um minério, certo? É feito a partir da decomposição, soterramento e a decomposição de matéria orgânica. Já o carvão mineral é um minério originado de florestas que foram soterradas há milhões de anos. Por isso, esse recurso é considerado fóssil e não renovável. Ele é considerado um fóssil pelo simples fato dele ter sido soterrado. Lembra que a gente estudou lá a história que os paleontólogos, arqueólogos, eles costumavam encontrar fósseis? Então, os fósseis eles eram registro de animais, né, em pedras, em madeira, alguma coisa assim, em rochas, que provasse a existência daquele ser vivo na época. Então, eles encontravam o quê? Soterrados. Então, esses combustíveis fósseis, eles são denominados de combustíveis fósseis justamente porque eles foram originados a partir do soterramento e a decomposição de matéria orgânica. Olha aqui a diferença, né? O carvão vegetal, olha, como você vê, o carvão usado na churrasqueira, como ele é fabricado, ó, a queima de madeira em fornos específicos e o uso dele, né? Você lá fazendo churrasquinho. Já o carvão mineral, olha, é um minério, como se fosse uma rocha, uma pedra. A fabricação deles, abrindo crateras, né, no solo, e o uso deles é na indústria. Tanto em indústrias siderúrgicas para a queima de minérios, derretimento, né, como nas usinas termoelétricas. Certo? E agora, beberes, vocês vão fazer as atividades das páginas 116 e 117. E no nosso encontro do Meet, nós corrigiremos a 111 e essas duas que eu estou passando agora. Então, 3 páginas só de atividades. Quem pausou o vídeo aqui na hora da 111 já está com ela pronta, né? Então, vamos só dar continuidade e concluir essas páginas que logo mais no nosso encontro nós faremos a correção. E lembrem sempre de usar marca-texto para marcar as partes principais do conteúdo para facilitar na hora do estudo para as avaliações, tá certo? Então, crianças, nossa aula de hoje acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, anote, tá certo? Então, tchauzinho, até o nosso próximo encontro.